Olá, caros estudantes da Engenharia de Produção, iniciando esse encontro para que possamos apresentar a vocês o nosso segundo tema, o segundo pilar ou eixo ou dimensão da indústria 4.0, que definimos como nossa prioridade de estudo com vocês, de relacionamento de alguns eixos da indústria 4.0, relevantes para a nossa formação de engenharia de produção. O tema dessa semana que se inicia é denominado Internet das Coisas, ou também pela sigla IoT, que vem da referência do termo em inglês, e que está sendo muito divulgado como esse mundo 4.0, né, que se desenha a olhos vistos e rapidamente no nosso dia a dia. Então, o que na verdade esse tema traz de diferente em relação aos nossos hábitos, costumes e práticas anteriores a essa situação da indústria 4.0, que não é tão distante, num passado tão distante. Então, digamos assim, as primeiras divulgações e as primeiras discussões datam de 2011, 2012 e no Brasil num passado bem mais recente, ou seja, há 4, 5 anos. Muito bem. Então, o que mudou? Fruto de uma situação que, evidentemente, começou antes fora do Brasil. Esse processo de conexão das pessoas e das coisas em função de uma tecnologia que ficou mais evidente na vida moderna desta, digamos assim, desta década, segunda década do século XXI, ou seja, vamos colocar aí como referência 2010 para cá. O fato é que o crescimento do acesso, o crescimento da tecnologia mais veloz, mais consistente, denominado internet, fez com que as situações se tornassem diferentes. Então, se hoje as coisas, vamos dizer assim, podem estar conectadas, é porque tem um suporte tecnológico. Um outro fato relevante que faz com que as coisas possam estar mais conectadas, porque o ser humano está mais conectado. O equipamento celular, denominado, né, tecnologia móvel de comunicação. Então, com o acesso e com a evolução dos aparelhos celulares, a situação de conectividade ficou muito mais evidente. Então, o celular conecta pessoas e coisas com mais intensidade, com mais facilidade. Então, é comum, por exemplo, se você quer pôr um sistema de segurança na sua residência, no seu apartamento, no local que você mora, na sua empresa, você pode conectar hoje com a maior facilidade, a um custo muito acessível. Você pode conectar todo o sistema de segurança do seu imóvel, vamos dizer assim, ao seu aparelho celular. E ao fazer isso, você criou uma rede que se comunica, está conectado a esse ato de você promover mais segurança no seu imóvel. Citando um exemplo muito próximo, porque essa tecnologia está mais perto de nós todos do que a gente imagina. A um custo muito acessível, como eu já disse. Então, esse é um exemplo que mostra o que mudou, né, e como isso se modifica no relacionamento em que essa tecnologia proporciona. Então, nós temos da conexão de um alarme, da conexão de uma máquina de lavar roupa, como já foi exemplificado aqui no curso várias vezes. Você tem esse potencial e a gente vai conectando. Isso se transfere do indivíduo para o seu ambiente, do indivíduo para a sua organização de trabalho, do indivíduo para a cidade que ele mora, a cidade ao seu estado, o estado ao seu país, e se desejar, isso está numa rede global. Então, essa conectividade de pessoas e coisas num fluxo de ida e volta em tempo real forma
um grau de serviço, de relacionamento nunca visto em tempos muito recentes. E isso realimenta o nosso primeiro tema, porque se essa conexão, se essas coisas se comunicam e geram informação, e informação ela tem que ser armazenada, nós criamos um vínculo de processo contínuo de alimentação da nossa base de dados e análise da nossa base de dados. Porque simplesmente guardar os dados em local seguro não resolve. Você só vai ter o custo de armazenagem. Porque o fato é o que eu ganho analisando os dados, como eu vou utilizar essa informação para mudar o meu processo, para mudar as coisas, para que eu continue competitivo. Então, conectar pessoas, conectar coisas, vamos dizer assim, só tem relevância se eu souber utilizar essa conectividade para me manter competitivo. E para me manter competitivo, eu tenho que analisar as informações que essas coisas conectadas estão gerando. Então, a sensorização do nosso dia a dia, ele é gradativo, ela está acontecendo de forma exponencial. Nós vamos chegar a um ponto que, do momento em que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, existe rastreabilidade. E é como se a gente fala, não, agora ele está descansando, agora ele está dormindo, vamos deixar em stand-by. Depois a gente observa o que está acontecendo. Senão até alguém pode monitorar o nosso sono pesado ou leve ou da maneira que a gente está dormindo. O fato é que não tem limite para essa conectividade. Né? E terá que haver limites, até porque em certas situações você entra no campo ético, no campo moral, a privacidade, uma série de discussões que ainda estão só tangenciadas, elas não estão resolvidas. Né? Esse mundo da informação, né, que nós temos mais vivido nesses últimos anos, por origens diferentes, é que essa conectividade e essa possibilidade de informar em tempo real tem gerado um nível muito grande de informações falsas, que estão aí todo dia sendo divulgados, o famoso fake news. Isso é uma expressão da intensividade de conectividade e, ao mesmo tempo, uma, digamos assim, uma frágil regulação ética e moral. Então, o fato é que, o que eu tenho a ver como engenheiro de produção com esse ambiente? Para mim, tudo. Porque se a conectividade gera processos, simplesmente eu desconheço alguém melhor que engenheiro de produção para gerenciar processos. Seja ele sem tecnologia, físico, tradicional, no contexto mais antigo de transformação, ou nesse ambiente altamente tecnológico, sensorizado, com enorme grau de ferramentas, instrumentos de gestão, simulação, como a gente viu aqui na disciplina, uma série de situações que ainda estão por acontecer nesse ambiente extremamente tecnológico que se avizinha no presente, neste momento, não é amanhã. Vocês estão prestes a se tornar engenheiros de produção, habilitados, formalmente, digamos assim, reconhecidos. Então, cabe sim uma observação muito grande no ambiente que te cerca, na sua cidade, no seu ambiente profissional, naquilo que você quer ser profissionalmente, o quanto essa conectividade representa oportunidades, sim, mas também existem algumas ameaças. Como eu disse, não existe um limite bem definido entre o ético, o moral, o que não, digamos, não agride a privacidade das pessoas. Né? E com o advento da inteligência artificial, essas coisas podem ter, digamos assim, orientação, vida própria seria o exagero, mas ela pode ter uma orientação
que agride ao ser humano. Ela pode ser induzida a interpretar coisas que causam risco à integridade ou à privacidade do ser humano, né? Porque ela vai trabalhar com algoritmos. Se esses algoritmos forem direcionados a uma situação equivocada, não tem como a atitude daquela coisa, daquela máquina, ser natural. Ela poderá ser equivocada, sim. Então, o limite está para ser desenvolvido, a sociedade vai se posicionar e vai reagir de forma pacífica, sem nenhum problema, vai aceitando, ou de forma não muito, digamos assim, pacífica. Então, no nosso conteúdo, Internet das Coisas está previsto, como a gente já apresentou anteriormente, e ela se encaixa, sim, no contexto com toda a naturalidade, como já comentamos sobre Big Data e como outras situações. Ou seja, essa conectividade, que é a essência da Internet das Coisas, nós não conhecemos as possibilidades. Nós só sabemos como pessoa o que já aconteceu. Então eu posso dizer que nós temos um antes do smartphone e temos o depois do smartphone, né? E a gente está sendo bombardeado como consumidor a ter cada vez mais aparelhos celulares com maior robustez, com maior capacidade, né? Começamos lá com 2G, 3G, 4G, agora já está sendo já divulgado e vendido fora do Brasil o 5G puro, que muda totalmente o padrão que estamos ainda aqui no 4G. Ou seja, essa conectividade, numa medida em que ela se torne altamente fornecedora de competitividade, pode ter certeza, de 5G a gente vai virar 10G num espaço de tempo muito mais curto do que foi chegar do primeiro G ao 5G, hoje sendo divulgado em alguns lugares aí do planeta, ok? Então, meus caros estudantes, a nossa missão não é muito pequena em termos de absorção do que já existe de conhecimento ou de alinhamento que esse conhecimento, essa discussão em torno da Internet das Coisas, traz para a engenharia de produção. Esse é o nosso foco. E se eu já tinha comentado com vocês que Big Data é uma grande especialização para o engenheiro de produção, Internet das Coisas não é muito diferente, como eu já afirmei. Existe um processo diferente de relacionamento, de transformação de serviço, de transformação das coisas, de materiais em outros produtos, em outras coisas. Então, aí sim cabe também o engenheiro de produção, porque de repente a gente não vai precisar, né, de um prédio, de uma fábrica para ser gestor de processos. Essa é a diferença. Isso falando da manufatura. Então, tudo pode ser repensado. Os meus processos de indivíduo para ser suprido, para ser abastecido de coisas ou de serviços, vai demandar novos processos. E tem novos processos, precisa do engenheiro de produção. Então, a decisão é de vocês. O quanto isso te toca, o quanto que isso representa uma oportunidade. E é nesse sentido que a gente chama a atenção, que os estudos que estão sendo iniciados essa semana sobre a Internet das Coisas realmente levem vocês a uma reflexão de oportunidade. Nós temos também, para esse tema, uma gravação de um relato, uma entrevista, vamos dizer assim, com o professor Aécio Lira, e o professor Aécio também, nesse tema, tem uma opinião muito aguçada, muito instigante e de oportunidade e de fatos que ele, na sua observação, já reconhece como importante nesse momento da formação de vocês. Ou seja, o futuro não é amanhã, o futuro é hoje, né? Então está no momento da gente começar a entender como esse desconhecido se posiciona na nossa frente para que a gente aproveite as oportunidades que ele pode estar trazendo.
Muito obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro.